Mais um vídeo gravado da beira da minha cama. Eu percebi, gente, que esse vídeo que eu gravei, o último que eu gravei, vou deixar também aqui, teve um pouco mais de views do que os outros, e eu acho engraçado, que é o vídeo que eu menos me preparei pra gravar. E, assim, foi um vídeo que teve, né, um bom destaque, né? Vamos dizer assim. Então, achei bem interessante. E esses vídeos, assim, que eu não faço muito roteiro, que eu só penso numa coisa, abro a câmera e deixo vocês ficarem chocados com a minha atrocidade, né, do que eu penso. São engraçados, né? Porque às vezes a gente se prepara tanto pra gravar um vídeo ou então a gente estuda muito pra uma prova e a gente vai mal. E é quando a gente não estuda nada, ou então quando a gente não tem muita preparação, mas são caso e caso, né? E é quando a gente vai bem. Eu falo, a minha experiência que eu mais gosto de usar de exemplo é uma que eu tive com uma prova de endócrino, que era a prova final, e eu precisava tirar, acho que 2 pra eu passar. 2 não, menos que 2, na verdade, pra passar. Precisava tirar pouca coisa. Porque eu não conseguia ir bem assim na prova. Eu estudava, no final eu sempre tirava 6. E eu fui pra final precisando tirar pouca coisa. E 5, não, 6 não, eu tirava sempre, sei lá, 5. Era sempre assim, 5, 5, 5, 5, 5. Eu fico, gente, que eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, e na prática eu ia bem, tá? Era só um negócio assim que eu não conseguia, sei lá, na prova. Mas, tipo, eu errava besteira. Não era nem assim burrice, era besteira de, tipo, ficar entre duas e marcar errada. Aí, beleza, né? Eu fiquei assim, cara, eu não sou ruim nisso, eu sei. Eu sei calcular a dose do negócio da insulina, essas coisas tudo. Eu sei quais esquemas priorizar pro diabético e tal. Mas eu não sei o que acontece, que eu não vou bem na prova. Tipo assim, não vou melhor, né? Que eu tirava exatamente a média, né? Aí, nisso, quando foi na prova final, eu não sei se vocês estão há muito tempo aqui na internet, mas vocês lembram, acho que da época, eu acho que o nome dela na época era Sayonara. E ela postou uma thread no Twitter. Eu não tenho Twitter, tá, gente? Mas na época dava pra você ler o Twitter sem precisar ter uma conta. Que aí ela postou todas as traições, tipo, uma linha do tempo do relacionamento de Justin Bieber com a Selena Gomez. E colocou, tipo, pontuou as traições dele, né? Com relação a ela. Porque todas as vezes, né, que a Selena se envolvia com alguém, supostamente, né, tipo assim, sei lá, o Justin Bieber traiu ela foi lá e ficou com outro cara. É tudo na base do supostamente, né? Tipo, supostamente, não sei o quê. E era sempre assim, ele traiu ela, supõe-se, né, que tinham terminado, ela foi vista, sei lá, passeando com um cara e, né, tipo, beleza. Aí tá. Eu lembro que eu fiquei, e ela terminou, tipo, a thread toda à meia-noite. Eu lembro, tipo, quase perto de meia-noite, e a minha prova era, sei lá, 8 horas da manhã, de uma quarta pra quinta. Eu lembro até hoje, porque eu tinha aula de endócrino na quinta. Aí, eu lembro que a thread terminou esse horário, e eu não estudei nada pra prova final. Eu pensei assim, cara, tudo que eu já estudei, tipo assim, tudo pra prova de hoje eu já estudei. O que eu vou fazer estudar mais? Só pra terminar de confundir, é um fenômeno que, na época que eu tava lendo uns livros sobre estudo e tal, que eu fiz até um curso do Learning How to Learn, da Barbara Oakley, no Coursera. Ela é um fenômeno que, tipo assim, quando você sabe muito, aí as coisas se confundem na sua cabeça. Tipo assim, você sabe todos os conceitos, só que aí uma hora você começa a confundir. Esse conceito é de tal coisa ou é de outra coisa? Tipo assim, você tem as informações, só que elas estão desorganizadas na sua cabeça. Então, né? Aí, eu pensei, não vou estudar não, seja o que Deus quiser. Não é possível que eu vá reprovar precisando tirar, sei lá, 1 ponto. Às vezes menos que isso, porque a prova tinha 20 questões, eu acho que eu precisava tirar menos. Eu não lembro mais, mas era pouquíssima coisa, assim. Se eu tivesse precisando tirar, sei lá, mais que 4, acho que, né, cabia estudar, né? Eu deveria. Mas não, aí eu, né, fiquei vendo. Gente, eu acho incrível que eu realmente tirei uma nota muito maior na prova final do que eu tirei no semestre inteiro. Porque quando eu cheguei pra prova, assim, eu tava tranquila. Eu sei isso aqui. Eu só não consegui bem na prova, né? E é isso.
No final eu tirei uma nota muito melhor na PF do que na coisa toda. Mas tá, não era nem pra falar disso. Até esqueci do que eu já tava, o que eu ia falar. Mas o título do vídeo é Ser Adulto é bem difícil na maior parte das vezes. E assim, gente, eu não tava planejando que esse vídeo fosse dar 10 minutos. Eu tava planejando algo entre 6 minutos no máximo. Mas tá. Só um minutinho, deixa eu só organizar meus pensamentos de volta, né? Tá vendo? Olha aí, ó. Você tem uma cabeça assim que você só liga a câmera e vai ficando chocada com o que você mesmo fala. Até esqueço o que eu ia falar. Eu lembrei porque que eu falei desse assunto. Porque foi o momento que eu menos me preparei pra uma prova, vamos dizer assim. E eu me dei bem. A vida tem dessas, né? Infelizmente. Mas resumindo, né, gente? Ser adulto é bem chato na maior parte do tempo. Porque lá vai eu falar, né, das minhas situações pessoais. Tipo, quando eu fiz esse vídeo aqui falando sobre da minha reeducação alimentar, porque eu tenho um transtorno alimentar e eu tenho que andar com as coisas bem certinhas, né, nesse ponto, porque é quase como assim, se eu andasse como eu sou amazonense, né, com uma onça, com um predador, né, e vira e mexe, né, pode ser que esse predador queira dar as caras. E é isso, assim, tipo, ser adulto é fazer um monte de coisa que você não quer pra algo que você acha que você quer, né? Que depois descobrir que você não quer tanto. Mas, assim, é um monte de coisa que você não gosta de fazer pra uma coisa que você quer, entendeu? Tipo, por exemplo, eu não gosto de academia. Eu não gosto de musculação, no geral. Como esporte, vamos dizer assim, eu acho muito chato. E não é que não me motiva, mas já dizendo assim, não é tão interessante pra mim, nesse sentido, assim, você vai lá, você faz quase sempre a mesma coisa, né, tipo, no geral, você vai lá e se exercita, fica repetindo 300 mil vezes o negócio, e eu não gosto disso, né, à toa que eu afirmo categoricamente que eu era muito mais feliz quando eu tava na natação, apesar de que na natação eu ia 4 vezes na semana e todo dia eu ia nadar, então, assim, no final é a mesma coisa. Mas é aquele negócio, né? A mesma coisa que você, né, tolera um pouco mais fazer. Aí... Ai. Eu fui encostar num negócio aqui. Aí, resumindo. Ser adulto é chato na maior parte do tempo, porque, tipo... Eu tava pensando isso logo que eu comecei a trabalhar no ano passado, que eu fiquei assim, depois do meu primeiro mês, eu fiquei, nossa, trabalhar é isso. Tipo, ter uma vida própria é isso, sabe? É você ir trabalhar todo dia esperando pra dar o horário pra voltar pra casa. Sabe? E receber salário, pagar boleto, conta, essas coisas tudo, sabe? Fiquei assim, deveras intrigada com o quanto que é chato. E eu sou geminiana, né, gente? Então, assim, eu amo que tem um criador de conteúdo que é o Marco. Oi, Marco. Sim. Adoro ver os vídeos dele. Ele fala, eu sou geminiana, não sei o que eu fico. Realmente. É muito. Tipo assim, a gente fala muito e a gente precisa de um negócio assim diferenciado, vira e mexe, né? Tipo, uma coisa. O que é engraçado, porque eu tendo todas essas questões de transtorno alimentar, e em outras coisas, né, de uma saúde mental um pouco prejudicada, o que eu mais preciso, mas o que é mais recomendado pra mim é ter uma estrutura um pouco assim, não é fixa ou rígida, mas é ter uma coisa estruturada. E que no final, né, vamos ser honestos, né, gente, no final, quando a gente fala assim, é um negócio estruturado, uma rotina estruturada, basicamente você faz quase sempre, todo dia a mesma coisa, né. Eu preciso, assim, de um pontinho de fuga da rotina, ao mesmo tempo que não pode ser muita, porque se eu fugir demais é capaz de eu não voltar. Por exemplo, meu exemplo pessoal agora é com o meu sono, né? Um dia que eu tive um negócio e fui dormir mais tarde, acabou com a minha vida, vamos dizer assim. Então, é bem complexo essa relação de ser adulto. Não pode ser demais, mas também não pode ser de menos. E quando a gente alcança o famoso meio termo, ainda assim a gente fica, que saco, viu? É um grande saco, um porre. Então, é fazer um monte de coisa que você não quer
em prol de uma coisa que você, às vezes não é nem que você quer, às vezes é que você tem, às vezes é uma obrigação, né? Por exemplo, eu mesma de exemplo. Eu tenho que ter uma rotina alimentar estruturada e que de alguma forma seja bem dividida, porque não é só com o intuito de shape, né? Não é à toa que até agora já tem... Eu comecei a minha reeducação alimentar em 2024, em outubro mais ou menos. Esse ano vai para 2 anos e até agora ainda não... Eu sei que se eu quiser, por exemplo, falar pra minha nutricionista bem assim, olha, agora eu quero levar esse negócio de shape a sério, eu quero botar um shape, eu sei que é capaz de eu coringar, né? Porque, primeiro, quando a gente fala disso, né, de entrar em restrição alimentar, pra mim é um pouco complicado. Ainda é um tópico sensível. Só que ele é menos sensível, menos doloroso também do que antes. E o fato de ter perdido 10 quilos também ajuda um pouco nisso, a gente não vai mentir, né? E não é porque você perdeu 10 quilos que você pode, né, cair de boca em tudo, né? Aí, é um pouco disso, assim, tem que ter um negócio bem certinho, sabe? Bem regradinho, porque se eu cair na falácia, vamos dizer assim, ou então cair na gandaia, né? Capaz de meio que não é que eu perder o desempenho que eu tive, que não é como se eu fosse engordar 10 quilos de uma vez, né? Comi uma coisa e engordei 10 quilos imediatamente. Mas é aquele negócio, se a gente foge uma vez e se a gente não é uma fuga controlada, no outro dia a gente não volta à normalidade, né? A gente vai abrindo espaços para fugas e isso atrapalha, né? Porque no final você volta para estacar zero. O não ter rotina volta a ser a rotina, né? E agora eu percebo isso muito com o meu sono, né? Que tem uns 2 dias, assim, que eu já meio que tô tentando, né? Tô tendo algum progresso também com relação ao meu sono, que tava podre, né? Teve noite de quinta, eu acho que eu dormi cedo, aí eu acordei... Sexta-feira foi a venda dos ingressos do show do BTS, né? Aí eu acordei às 7 horas da manhã. Aí eu fiquei, nossa, né? Acordei cedo. Aí agora sexta de noite eu também dormi cedo, um pouco mais tarde, eu fui dormir à meia-noite. Só que aí eu tive um pesadelo. Eu acordei às 2 da manhã, não consegui dormir de novo, tipo, imediatamente. Mas assim, ser adulto é fazer um monte de coisa que a gente não quer em prol de alguma coisa, né? Manter a minha resistência insulínica. Não vou nem dizer controlada, mas por enquanto né? Controlada até eu não ter mais, né? Vamos dizer assim, até o meu corpo parar de interpretar tudo isso como um estado diabetogênico. E é isso, assim. Chato, né? Chato demais ficar ouvindo essas coisas. E eu fico lembrando, nossa, eu queria agora... agora eu entendo mais ou menos o que eu falava pros pacientes, né? Quando eu não tinha visto, né? Quando eu ainda não... Eu desconfiar que eu sobrepeso isso aí, né? Eu sempre soube. Mas a resistência insulínica, né? Não tinha como... Também já desconfiava, né? Mas não tinha visto no exame. Mas assim, agora eu entendo porque é tão difícil quando a gente fala com um diabético, você tem que fazer dieta, ou então tem que ter uma alimentação, né, controladinha. O quanto que é um saco. Realmente, gente, é chato mesmo. Nossa, imagina que você vai no médico, sei lá, a cada 2, 3 meses. E toda vez você tem que ficar ouvindo o mesmo puxão de orelha, gente, sério. Muito chato. Muito chato ser adulto, mas infelizmente eu acho que chega aquele ponto que a gente fica, eu faço, ou eu não faço. Se eu não fizer, pior. Fazendo já é ruim. Se não fizer, ainda é pior. Vamos fazer, né? Aí é isso. A parte boa é que, por exemplo, agora que eu estou ficando musculosinha, eu fico assim, poxa, né? A minha costa tá... Eu fico olhando pra minha costa, eu fico, nossa, com 1 mês de natação, minha costa tava já atorando, trincando já. Mas como academia tudo é devagar, né?
Vamos lá, e olha que eu vou 5 vezes na semana, né, gente? Mas resumindo, é isso aí, né? Te olhando assim o quadríceps, a gente fica até animado, né? E é isso. Vamos ser adultinhos. E no final é tudo isso pra gente comprar café superfaturado e conversar com as amigas, né? Fazer o quê? Nem vou entrar no mérito do desemprego, mas tudo bem. Acontece. Mas por favor, Deus, eu preciso de um emprego. Eu preciso de dinheiro, na verdade, né? Eu preciso de dinheiro. O emprego, infelizmente, é o meio que eu preciso, né, para ter isso. Porque, né? Ai, ai, fazer o quê? Bom dia pra vocês, bom domingo. E vamos fazer nossas... como eu falei pra minha psicóloga, realmente, né? Às vezes ser adulta é ser 3 crianças, uma em cima da outra. E fazer as coisas. Ai, meu Deus, que situação. Mas é isso. Vamos lá, mini adultos. Eu sou uma mini adulta, tá, gente? Porque eu não tenho muito tamanho de gente adulta, não, né? Mas assim, sendo. Como é que é sendo adulto culposamente? Quando não há intenção de ser. Porém, fazer o quê, né? Já vou pros 30. Também não posso ficar verbalizando muito isso, né? Aí é isso. A gente, quando eu lembro que falta 1 mês e alguns dias pra eu fazer 30. Socorro. Legal, né? Mas assim, nossa, como o tempo passa, né?